Seja muito bem-vindo a mais episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Hoje temos um programa muito especial para você. O Pod Doutor está participando do lançamento de uma nova marca de suplementos no mercado, a Star Shape. Antes de tudo, já aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e você será direcionado para o site. A Star Shape é uma empresa dedicada à saúde e ao bem-estar. Foi criada com uma missão clara: oferecer produtos de alta qualidade formulados para atender às necessidades de atletas, entusiastas do fitness e pessoas que buscam por uma vida mais saudável. Todas as composições são certificadas pela Anvisa e o FDA. Os produtos seguem com todos os padrões de qualidade e inovação para garantir que os produtos sejam seguros e confiáveis. A Star Shape acredita que cada jornada é única e o seu propósito é ser o seu parceiro confiável nessa trajetória. Em comemoração a esse lançamento, temos uma promoção exclusiva para os nossos seguidores. Ao usar o código PODDOUTOR no site www.starshape.com.br, você garante um super desconto na sua primeira compra. Não perca essa oportunidade. Brilhe com a Star Shape, o suplemento para a sua melhor forma. Seja muito bem-vindo a mais episódio do Pod Doutor, o seu podcast de saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, mais um episódio para você maravilhoso do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde. Você sabe que a internet, infelizmente, é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. E o nosso propósito é justamente o contrário, levar para você informação boa, informação checada em saúde. Então, ó, já vai compartilhando, já vai se inscrevendo para que a gente possa continuar cumprindo o nosso propósito. E como é que nós fazemos isso? Trazendo aqui as melhores autoridades, as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Hoje quem aceitou o nosso desafio foi o Dr. Dayan Siebra, o maior canal de medicina de saúde da língua portuguesa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui, um grande criador de conteúdo em saúde. É uma honra, Dayan. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sidney. Obrigado aí, Moisés. Obrigado a todos vocês de casa que estão aqui assistindo a gente. É uma honra minha, né? Vir lá do Ceará aqui para São Paulo, querer ser ouvido, isso é bom demais, rapaz. Você merece muito ser ouvido, que você é craque. Muito obrigado. Você ter alguma coisa para passar para as pessoas e querer ser ouvido, eu acho que isso é o sonho de todo mundo, né? Você querer falar, querer contribuir, ninguém querer te ouvir é muito ruim. Eu já passei muito por isso no passado, não tinha ninguém querendo me ouvir em nada, então hoje eu já dou graças a Deus a isso acontecer. Muito obrigado pelo carinho, pela receptividade de todos vocês aqui desse ambiente, viu? Muito obrigado, seja bem-vindo novamente, doutor. A gente vai conversar, ele já é muito famoso nas redes sociais, falando sobre estilo de vida saudável. A gente vai conversar sobre isso hoje. Doutor Dayan, vamos conversar sobre uma vida equilibrada, um lifestyle, um estilo de vida saudável. Quando as pessoas te procuram, quando você começou a criar conteúdos de saúde nas redes sociais, qual que foi o pontapé inicial que você deu e já tinha uma certa demanda das pessoas na carreira de médico? O que é uma vida saudável? Interessante isso, né? As pessoas buscam os médicos ou algum mentor, algum guru para se tornar saudável, geralmente por uma dor, uma situação na vida que precisa melhorar. Uma das que mais procuram a gente é a obesidade e o sobrepeso. As pessoas querem emagrecer, né? Só que por trás daquele emagrecimento sempre tem muitas coisas. Por isso que a maioria das pessoas não emagrece. A maioria emagrece, mas volta a engordar. Por quê? Porque tratam de uma forma superficial a obesidade. A obesidade não se trata só com Ozempic e com dietazinha e indo para academia. Está longe de ser só isso. Então, a obesidade é muito profunda. É uma questão que envolve comportamento emocional, cura de traumas, espiritualidade. Eu não estou falando aqui de igreja. Envolve nutrição, hormônio, é muita coisa. Então, a primeira coisa que eu falo para uma pessoa que quer ter uma vida saudável, isso é básico. Se ele dá uma alimentação, não é nada disso. Ao meu ver, é você conhecer os seus valores. O que é mais importante para você na sua vida. A partir dali, você traça a sua vida. O que é importante para você, meu amigo? Você diz, importante para mim, e você escolhe umas 6 coisas. Família, trabalho, Deus, saúde e isso. Pronto. Você tem que dedicar tempo da sua agenda para essas 6 coisas. O que é que acontece com a maioria das pessoas? Ela valoriza 6 coisas e dedica o tempo da agenda todo só para uma.
E aí ela vai vivendo no automático. Vai dizendo sim para um monte de coisa que não era para dizer. Vai cedendo a coisas por conta de dinheiro, de oportunidades e não pensa o que é que me faz sentido para minha vida. Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu recebi uma oferta de um trabalho, de um negócio muito bom. Para isso eu precisava atender X pacientes por dia. E eu não quero mais atender paciente. Eu estou numa fase que eu não quero mais. É outro projeto de vida. Então eu pude dizer não. Eu não quero isso. Mesmo com esse bom dinheiro, eu não quero. Porque eu conheço meus valores. E se eu dissesse sim, eu ia ganhar mais dinheiro, daqui a 6 meses eu estaria hipertenso. Porque eu estaria estressado, sem tempo para fazer o meu jiu-jitsu toda noite. E eu vi uma foto sua nas suas redes sociais. Você já foi obeso? Já fui obeso. Depois Olha, a gente eu não pode sabia, colocar, hein? se for o caso, a gente pode colocar na Eu edição tenho uma aqui. esperança, então. Não, você nem me compara com o que você tá aí. Já fui obeso, mas não só obeso. Há 15 anos atrás eu era obeso, eu era pré-diabético, hipertenso, ansioso, com labirintite e vários outros sintomas de saúde, de doença, né? E aí a nossa medicina tradicional, ela sai dando remedinho para cada coisa dessa. E não é assim que funciona. Você com estratégia de vida, porque tem estratégia para tudo. Como é que se ganha dinheiro? Tem uma estratégia. Como é que melhora o casamento? Tem uma estratégia. E para a saúde tem uma estratégia. Não é só remédio. Na nossa faculdade a gente aprende assim. Como é que o nome da doença, sintomas, exames e tratamento, que é um remédio. Então, eu era um médico, cirurgião vascular, que sou cirurgião vascular, amputei 1000 pernas. Infelizmente tenho esse currículo na minha carreira. E eu não sabia direito quais eram os alimentos que tinham açúcar que causava o diabetes no corpo da pessoa. E eu não era um ET. A maioria dos meus colegas não sabem, por exemplo, que para um diabético é melhor comer uma batata doce do que comer um pão francês. Então ele não entende muito bem a dinâmica dos alimentos. Ah, mas isso é coisa para o nutricionista. Não, tá errado. O médico tem que entender de comida também. Não precisa ser um especialista como nutricionista, mas ele tem que saber dizer e orientar o paciente. Olha, é melhor comer inhame do que comer arroz branco, porque aqui sobe mais seu açúcar no seu sangue. E você vai orientando coisas básicas, né? Lugar de médico também é na cozinha, orientando, porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar remédio. Então a gente tem que... Então saúde para mim é uma estratégia. Nessa época, que deu o estalo, assim, você que você falou, tô acima do peso, Era tô tão estressado, talvez começando a hipertensão, glicemia aumentando. O que te levou, assim, na prática mesmo, a você pensar em mudar radicalmente, se é que, acho que foi radical, né? A mudar o seu estilo de vida, o que você procurou de ajuda, ou a ajuda estava dentro de você mesmo? Como que foi isso aí? Era tão bom que a gente tivesse esse estalo assim, antes de uma coisa grave, né? Mas a grande maioria das pessoas não tem. Eu ontem dei uma palestra sobre isso, contando um pouco disso, e eu vejo assim, a vida ela vai nos dando tapinhas. Os tapinhas da vida são coisas simples. É uma calça que não aperta. Tipo, sentei aqui, o cara senta aí, ele solta aqui o botão para ficar mais... Isso é um tapinha que a vida dá, e você não percebeu, você tá tão no automático. Tapinha é uma dor na junta. Tapinha é você vai se abaixar, o joelho estrala. Ai, 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 dói. Tapinha é uma gastrite, você teve ali, uma azia. Me dá um omeprazol aí. E você não liga. Então esses sinais o seu corpo tá dando. É você acordar de manhã, depois dos 40 anos, e não tá com a piroca dura, como eu chamo. Bom, você tinha ereção quando acordava, que era ereção matinal, a vida inteira. Agora não tem mais. É um sinal que a vida tá te dando que você não tá bem. A testosterona deve estar baixa. Então, no meu caso, os tapinhas eram isso. Era uma crise de labirintite, aí tomava um remédio para isso. Era uma pressão alta no meio do plantão. Imagina um médico de 30 anos com uma crise de hipertensão no plantão, vai descansar no quarto, ele tem que tratar as pessoas e a colega medicando. Aí você melhora a pressão e vai atender de novo. E não vai atrás do que causou aquilo. E você vai no automático, deixa a vida me levar. E os homens são especialistas nisso. Porque as mulheres, elas têm isso e vão se cuidar. Nós não, a gente vai empurrando. Aí quando você não liga para esses tapinhas, a vida te dá um murro. Pá! Sensacional. Direto no queixo. O meu direto no queixo foi uma crise de pânico. Tive um ataque de pânico. Um belo dia andando... Porque o doente, ele geralmente, quando eu falo doente, eu não falo do canceroso, do paciente com câncer, do diabético. Não, eu falo do inflamado. Aquela pessoa que é a maioria de nós. Cara cansado, estressado, intestino preso, irritado, dorme mal. Ele tá vivendo mal. E aí, ele tá assim em todas as áreas da vida. Tá estressado nas finanças, no casamento. Nessa época, 15 anos atrás, eu tava saindo de casa, quase para me separar da minha mulher. Meu filho sem
recém-nascido, nem queria vir pro meu braço. Uma vida instável, somente por excesso de trabalho. O homem às vezes se esquece de si mesmo, se dedica tanto ao trabalho, à produtividade. E eu tava assim. Fui para casa da minha mãe no interior, passar uns dias lá, dirigindo o carro, deu uma dormência no meu rosto, palpitação, quis desmaiar, perdi o controle do carro, minha mãe salvou lá e evitou que o carro batesse, me levou para o hospital, pressão 21/11. Então fiz vários exames. No final de uma peregrinação, foi diagnosticado ataque de pânico, que é uma crise de ansiedade extrema que o teu corpo diz assim, cara, tu tá fudido, agora tu vai surtar pra tu repensar a vida. Porque hoje é fácil falar isso, mas na hora você não sabe que é psiquiátrico o problema. Você faz a tomografia, você faz ressonância, você endoscopia, pensa que no vai morrer. ortopedista, neuro. E você, no final de tudo, ganha uma caixa de Rivotril pra você tomar. E ninguém te diz o que fazer. Você diz, e agora? Como é que eu vou fazer? Sou cirurgião vascular, como é que eu vou operar uma ponte de safena se eu tô com medo de falar com alguém? Você fica com medo de tudo. Você fica com medo de passar mal. E deve ter gente em casa aqui agora sabendo o que eu tô falando, porque é muito alto. Então, a incidência disso. Então, você fica com medo de tudo. Eu digo, vou resetar minha vida e vou recomeçar. Preciso saber dos meus valores, quem sou eu, por que eu vim ao mundo, o meu propósito de vida. O que era para eu ter feito na infância, que a gente também não faz, na escola, fica se enchendo de matemática, física, química e português e não se conhece. Então, fui fazer depois de 35 anos, né? Ali, tive que fechar meu consultório, sair de vários convênios, tudo que era plantão, eu saí, digo, vou recomeçar aqui agora. Entender. Vendi um carro para pagar um curso de coaching nos Estados Unidos com o Tony Robbins, o maior coach do mundo. Se esse cara disse que melhora até quem não quer, eu vou para lá. Fui para lá para ver se... Aí começou a haver alguns sinais de esperança na minha vida lá naquele curso que eu fiz. E foi aí que eu comecei a mudar, né? Mas começou pelo autoconhecimento. Voltando ao que eu falei no começo. A entender os meus valores. Então eu nasci com o talento, digamos assim, e a vocação de ser comunicador. E me tornei médico. Como é que pega um comunicador médico para passar o dia operando microcirurgia? Só pode dar uma angústia muito grande. E as angústias, como é que o ser humano resolve, grande maioria das vezes? Remédio. Remédios ou vícios. Comida. Eu resolvia com biscoito, pão, bolacha, ketchup, era assim. Resolve com comida. A gente fez uma pesquisa hoje Ou até outros vícios, ou né? até droga, bebida, droga. sexo, pornografia. Eu fiz uma pesquisa recente no grupo de alunos meus. 60% dos meus alunos veem a comida como ou um companheiro, como um amigo ou como amor. Eles veem como uma pessoa e não como um veículo para nutrir a célula. E isso está enraizado na gente culturalmente através de avós que demonstram um tipo de afeto, a demonstração de afeto é a comida. Eu, às vezes, Além da parte biológica também, Exato. né? Difícil Exato, tudo isso, né? Eu, às vezes, eu exagero em algumas frases, mas eu criei uma frase ultimamente que diz assim: uma das maiores culpadas pelas amputações de perna é a vovó. Porque a Caraca. vovó, é pesado isso, né? A vovó com todo As amor. vovós estão bravas agora. As Não, vovós- mas tem sentido, né? É porque a vovó com todo o colinho, né? A imagem da vovó é a vovó gordinha, que te aconchega, que te dá o carinho, mas ela vem com um bolo docezinho. Então, quem não tem uma lembrança da casa da vovó, cheia de guloseimas, né? Isso precisa mudar, porque nós estamos doentes, a população está obesa. A obesidade está ligada com diabetes, que está ligada com Alzheimer. Ainda tem gente que diz, por que tanto Alzheimer? Por que tanto Alzheimer? O Alzheimer é uma doença fundamentalmente ligada ao açúcar no sangue. Tanto é que hoje é chamado de diabetes tipo 3. Então, a conexão emocional da comida ruim com a infância é muito alta. Parabéns se canta com bolo de chocolate e refrigerante. Você não tem uma ligação de um prato de brócolis com o aniversário. Então a gente liga tudo que é comida de fast food a coisas festivas, a pizza. Em países hipodesenvolvidos, vamos dizer assim, mais simples, é pior isso ainda. Pois é. Países da Europa, por exemplo, a cultura já é um pouco diferente, Isso. né? Que a comida, essa recompensa, né, não está tão enraizada, parece. Sim. Porque aqui a sobrevivência parece que fala mais alto. Isso. E hoje nós estamos vivendo uma população, inclusive no Brasil, que a gente tá tirando um pouco essa coisa da pessoa que passava fome
E tá agora, Um a gente tá sofrendo encantamento. com obesidade. O pobre tá obeso também. A qualidade da comida do pobre é salgadinho de pacote, é acessível. Ele come coxinha, às vezes por R$1, você compra um salgado, um pastel. Então, e os ricos também estão desnutridos. Eles estão comendo bem, mas tá lá tudo obeso. Percentual de gordura elevado, colesterol desregulado. Então, precisa de uma mudança. Ao meu ver, nas escolas, precisa incluir algumas disciplinas na infância. Para mim, meditação. Isso que você tá falando agora, você falou agora há pouco, Isso. isso eu achei incrível, né? Porque a gente aqui tá, né, Moisés? A gente tá sempre aprendendo e ouvindo coisas incríveis. Isso foi incrível que você falou, porque na escola a gente aprende matemática, física, química, português, alguns aprendem de maneira brilhante, mas poxa vida, sai de lá sem saber nem quem você é. Quem você é. Tecnicamente. Claro que na sua casa, mas aí papai e mamãe estão trabalhando. Os irmãos, obviamente, são crianças, não tem a menor condição. A vovó tá dando bolo e a gemada. Pra te matar um dia. Não, e detalhe. Brincadeira, vovó. Amo vocês não estão mais... Mas, né? Isso que você falou agora é incrível. E precisa se pensar nisso. Sim. A criança saber quem ela é, trazer aquilo pra adolescência e pra idade adulta seria incrível. E as conexões emocionais com o alimento são as piores. Veja bem, a mãe sai pra trabalhar e o filho, mamãe, não me deixe não, papai chora. Calma, quando a mamãe voltar, traz chocolate pra você. Acabou. Você Para tem o choro. chocolate, conexão de saudade, solidão com doce. Aí você cresce, o namorado te abandona, você empurra o sorvete ali, ó. Pá, pá. E aí vai. Você vê teu pai rabugento em casa, sério. Qual é o dia que teu pai sorri e te dá um dinheirinho? Quando tá tomando umas final de semana. Conexão emocional. Meu pai fica amoroso, feliz e leve. Álcool é ótimo. E você cresce, vai desopilar tomando cerveja. Você não toma cerveja? Não tomo. Eu não sou a favor da rigidez, não. O problema, tudo que a gente tá falando aqui se refere a rotina. Exageros, né? Você pode tomar sua cerveja, pode tomar sua... Mas não pode ser uma rotina. Eu bebo só de quinta a domingo. O cara tá tomando mais do que a metade da semana. Então não pode. Eu como pão francês todo dia? Não, cara. Mas comer um pãozinho francês no sábado, no domingo, tem problema. Agora, todo dia o pão francês é açúcar no sangue, que vai subir e que vai sobrar e vai pra tua barriga. Doutor, para você dar essa virada, você foi lá no Tony Robbins, como dito por você e conhecido, acho que por algumas pessoas, um dos maiores palestrantes e coaches. Isso. Mas para ti, como é que foi depois desse evento que você passou com ele, quando você trouxe para sua realidade no Brasil, no dia a dia? Você começou pelo quê? Com uma nutrição? Você começou com atividade física? Com a parte endócrina? Com a parte psicológica? Foi sozinho? Não, foi mais gente? Não, sempre a gente tem anjos que ajudam. E foi interessante você estar perguntando, que às vezes eu até quero esquecer isso. Não me lembro muito. Mas nesses momentos que você está no fundo do poço, eu acredito muito em Deus. Não sei quem está em casa, como é, mas cada um tem suas crenças. E Deus manda anjos na sua vida, muitas vezes, para te ajudar. Às vezes a gente não escuta e não ouve e deixa pra lá. Mas eu tava no supermercado, já depois do Tony Robbins, meio perdido. Porque quando a gente vai pra esses cursos, a gente volta com a mente mais bagunçada ainda e depois vai ajeitando. E aí eu tava no supermercado, passou um cara, o nome dele é Nentargino. É um professor de arte marcial lá do interior. Um negão. E ele me encontrou numa prateleira do supermercado e disse: cara, tu tá fudido. Na frente da minha mulher. Bicho, eu te vi há 10 anos atrás, tu parecia um lutador de MMA. Tu tá fudido, bicho, acabado. Cadê? Aí me botou no chão, na frente da minha mulher. Na né? frente da mulher. Só que o bicho esperto, vendedor também, aí disse: bora começar a treinar? Te dou aula todo dia. Não, eu dando desculpa, um monte de desculpa. Vou na tua casa, eu não tenho tempo. 5h30 da manhã eu tô na sua casa amanhã. Tá bom. Aí ele chegou lá em casa com os aparadores de soco, luva de boxe, e começou a me mostrar uma forma diferente, que eu não conhecia arte marcial. O Muay Thai. Nunca tinha feito? Nunca tinha feito. Mas praticava outras atividades físicas? Nada. Tava sedentário. Eu já fui jogador de vôlei na infância, na adolescência. Mas nesse momento dos 30 anos, estava parado. Eu estava no hiato de sedentarismo. Entregue. Eu estava cumprindo o papel do médico padrão, que é o cara branco, lascado, obeso, cheio de olheira, que só pensa em trabalho. Trabalha muito e ganha pouco. Era esse o meu perfil. Né? E se achando grande coisa.
Porque o cara se acha grande coisa, que é o cirurgião vascular melhor da região. Não tinha um imóvel, não juntava nada, eu não sei que dinheiro amaldiçoado era aquele. Né? E aí, só gastava, não tinha controle. Mas enfim, o cara me chamou e começou. Então esse cara foi me mostrando a pegar jeito pela atividade física. E eu entendi o seguinte, esse cara foi muito importante para ajudar a criar o hábito da atividade física. Atividade física não é aquela coisa que as pessoas pensam de vou comer X, queimar tanto e a equação no final. Não, não é assim. Se desse jeito você não emagrece nunca. A atividade física, ela é boa pro bem-estar, para você melhorar a mente e não ir atrás de comida. Aí sim, funciona. Principalmente comida ruim. Doce, pão, bolo, biscoito, bolacha, salgado. Então ele me ajudou muito nisso. Melhorar a autoestima, a luta melhorar a autoconfiança. E aí eu entendi uma coisa, que muito mais importante do que o que você vai colocar na sua vida é o que você vai tirar. A gente vai nos médicos querendo um remédio. O maior remédio que pode existir para uma pessoa é tirar algum veneno. Então eu comecei a ir tirando os venenos aos poucos. Então vou começar a não comer ruim todo dia. Vou comer ruim só no final de semana. Vou começar a não comer mais pão durante a semana. Isso você estava treinando todo dia, 5h30 da manhã? Todo dia, 5h30 da manhã. Começou 2 vezes por semana e ele ia empurrando mais um dia, né? Depois 3 vezes por semana. Você tinha dificuldade com sono nessa época ou não? Total. E como que era pra você dormir meia-noite, 1h e acordar 5h30? Eu ia igual um zumbi no começo. Mas nessa fase é importante ir mesmo com sono. Nessa fase é importante. Você tem que ir. Só vai. E eu aconselho muito o lutador, porque o lutador, ele entra na tua mente. Ele te mexe com a tua autoestima. O cara que me treinava, ele dizia, que cara de rapariga é essa, bicho? Tu vai levar chifre. Tua mulher vai te trocar por um cara... Tu é o gastoso, ela vai te trocar pelo gostoso. E passava, deixa esse teu comportamento de rapariga de pedir desculpa a todo mundo. Levanta esse ombro, porra, aí era desse jeito, né? Pegava pesado, igual um capitão do BOPE, que eu imagino deve ser uma coisa assim. Era faca na caveira. O lutador tem muito disso, não tem mimimi. De ficar, ai, tá doendo o quê? Porra, tu tá fudido. Então era nessa pegada. Me socava, me estrangulava e passava mal. É por isso que então ele foi um coach pra mim. Me ajudou muito nesse começo. Então eu aconselho a todo ser humano praticar uma arte marcial. A minha experiência é muito positiva com o jiu-jitsu especificamente. Já fiz Muay Thai, já fiz boxe, já fiz MMA, mas o jiu-jitsu em si, porque ali eu vejo muito a coisa da família. Família em si, você trabalha em duplas, fazendo as posições, é uma espécie de xadrez, né? Mexe com a mente. Quando você é sufocado e passa pelos desesperos no tatame, aquilo é uma simulação da vida real. Então, se você supera um estrangulamento e consegue sair vivo, você começa a entender que não tem coisa pior na vida. Você não vai ser estrangulado numa situação real, vai ser estrangulado metaforicamente por uma dívida, e ali vira uma situação... Por exemplo, vou dar um exemplo. Ontem eu estava numa palestra e tinha 700 pessoas para bater foto comigo no final, uma fila. Antigamente aquilo me deixava em pé aqui 3 horas batendo foto, sorrindo para cada pessoa, abraçando, né? É bom, eu gosto muito, mas depois de 200 pessoas, aquilo torna cansativo. Fisicamente, né? Mas depois que você fica num tatame durante 2 horas, às vezes, bolando com um e com o outro, sendo estrangulado, ali no sufoco, você começa a levar aquilo para a vida do dia a dia. Nada, não é qualquer coisa que tira a tua paciência, então tudo isso muda. Por isso que eu aconselho, jiu-jitsu deveria, ao meu ver, estar nas escolas, para as crianças. Então o exercício físico para ti foi numa arte marcial? Foi numa arte marcial. Que aí te deu um pontapé inicial para dizer... Gostei disso que você falou. Em vez de incluir coisas novas, novos remédios, tirar venenos. Tirando os venenos. Porque veja só, o que é que desmotiva o gordinho que quer emagrecer? Ele vai no nutricionista, ele come pizza, Coca-Cola, bolo, biscoito, pão. Olha, agora você é fitness a partir de hoje, vai comer arroz integral, vai viver igual um coelho comendo alface, peito de frango sem graça. O cara não vai fazer isso. Porque o paladar dele tá diferente. Então tem que ser uma coisa gradual. O navio, ele não muda de direção assim. Ele vai, aí vai aqui, vai virando. Então, você vai tirando primeiro os venenos, um a um. É um processo, aí ele vai vendo, olha, tô menos inchado, cara, tá melhor. Perdeu 2 quilos em 15 dias. Só tirando o pão, uma pessoa pode perder 3 quilos em 15 dias, só tirando o pão. Então, imagina, o cara começa a acreditar. Aí ele vê que é possível. Né? Então tirar essas coisas, tirar um pouco mais do álcool, reduzir um pouco e você vai desinflamando. Aí você percebe que
que aí depois vem o cara já emagreceu, aí ele quer a musculação agora para ficar mais forte. Então é um processo, né? Ele vai querendo crescer a partir daí da saúde. E a palavra-chave, acho, para tudo isso, né? Além da motivação inicial que você teve, acho que é disciplina. 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 Regularidade. Né? E eu penso que a motivação ela é muito mais pela dor do que pelo prazer. Claro que existem pessoas diferentes. Mas a motivação pela dor, ela te motiva mais. Você vai pra academia com muito mais vontade quando você infartou do que quando você quer apenas ter um abdômen trincado. Abdômen trincado é uma motivação, mas não é tão grande quanto você saber que você pode infartar de novo e deixar seus filhos sem pai, sua esposa viúva, enfim. Eu não queria mais voltar a ser aquele cara que eu já fui no passado, triste, porque a obesidade te deixa num estado emocional ruim, né? Lento, energia baixa. E por mais que a pessoa seja um gordinho alegre, ela pode ser... A alegria não quer dizer felicidade. A alegria é um estado superficial. A plenitude é muito melhor do que a alegria. Eu entendi muito isso. Eu já vi muitos palestrantes, coaches com muita energia, gritando yes nos palcos, e o cara às vezes é triste em casa. E vi muito guru indiano que não dá um grito e sorri com plenitude sentado em cima de um puff. E o cara tá ali falando suavemente. Então, a plenitude, ela te leva muito mais longe do que a euforia, a alegria. E você vê que a gente já tem muitos capítulos aqui, né, Daí a gente já deve estar no 200 e alguma coisa. 250? É muita coisa, viu? É bastante coisa. Parabéns que a gente vocês. já trouxe pro pessoal de informação, e muito obrigado para você por ter vindo e para você que tá ouvindo também. Mas você vê que a gente fala sempre em todos os capítulos sobre exercício. Né? Exercício a gente fala aqui quando fala de câncer de pele, quando fala de câncer de esôfago, quando fala de gastrite, quando fala de endometriose. O exercício, ele é sempre fundamental. Então, o que você está falando aqui é extremamente importante. Você, por exemplo, mudou a sua vida através do exercício, e ele é parte fundamental aí do que você passa aí para os teus alunos, né? Agora, dos teus alunos, né, Dayan? Como que funciona? O que você enxerga para mudar neles? Como é que você leva essa mudança? Como é que funciona na prática, né? A gente criou um método onde a gente usa uma coisa que eu chamo de tripé do emagrecimento definitivo. Eu não acredito em emagrecimento temporário. Vou tomar o Ozempic, emagrece. Remédio, injeçãozinha que custa, sei lá, R$1.000, e você toma ali durante 30 dias e emagrece 10 quilos. Consegue tranquilamente, mas volta. Volta a engordar e volta pior, porque você não mexeu na mente. Obesidade e sobrepeso é uma doença mental. Muito mais mental do que comportamental, do que biológico. Então, por isso que a redução de estômago não funciona em 95% das pessoas, porque não opera o cérebro. Tira o estômago e o cara fica com cabeça de gordo. Então, no nosso método, a gente tem um tripé. Eu digo que é um tamborete. No Ceará a gente fala tamborete, não sei se vocês conhecem esse termo, é um banquinho de madeira. Você senta. Tamborete tem 3 pés. Um pé chama-se alimentação metabólica. É uma alimentação que não é para passar fome. Ninguém fecha a boca para emagrecer. Você come comida de verdade. Daí, o que é comida de verdade? Simples. Pensa sempre assim, tá plantado no chão, quer seja embaixo da terra ou em cima, pode comer. Tá voando, correndo ou nadando, coma. O resto não. Vamos comer simples. Peixe, frango, carne. Legume, verdura, só isso. Daí Coca-Cola, não tá plantado em canto nenhum. Queijo, também não tá. Né? Isso aí já é outra polêmica. Né? Biscoito light diet, não tá, cara. Teve rótulo, não é comida. Vai no mercado, o que você quiser lá, você pode comprar. Então, meu supermercado diminuiu. O supermercado para mim é a região de carnes, legumes e verduras. Pronto. Não ando mais em prateleira de biscoito, de coisa congelada, não. Então é só comida de verdade. Então esse é o primeiro tripé. O segundo é o equilíbrio hormonal. Se você tiver com os hormônios desregulados, o que é um hormônio, né? Hormônio é um recado que uma glândula dá para um tecido. Então é como se fosse um menino de recado. A tua hipófise manda um recado para o testículo, a tua tireoide manda um recado para teu pâncreas, e eles se comunicam. E se esses meninos de recado estiverem com problema, o teu corpo não está se comunicando. Então, dependendo da idade, você não pode ter uma conduta para um homem de 50 anos e um homem de 25. O de 50 está com testosterona mais baixa, o de 25 não. Uma mulher menopausada não pode ser tratada igual a uma mulher de 25. Então, tem que dar reposição hormonal, se for necessário.
Então esse é o segundo tripé. E o terceiro, que para mim é o mais importante, feridas emocionais. As pessoas vão comer e usar o alimento como veículo para acalmar emoções. Tá com ansiedade, come para ansiedade. Tá com tristeza, come para melhorar. Tá estressado, come. E se não resolver isso, como é que resolve o estresse? Ah, meu amigo, é profundo. Não é com remédio. Por que você é ansioso? Ah, porque a minha mãe me abandonava para ir trabalhar na infância. Ok, aí você vai ter que fazer uma ferramenta para você perdoar a sua mãe lá no passado e resolver isso. Então muitas ferramentas. Nós temos nos nossos programas de emagrecimento, a gente tem psicóloga, tem nutricionista, tem todo... E essa questão do hábito, como vocês falaram, o exercício físico é um remédio. Você tem que tomar todo dia, cronicamente até a vida inteira. Por que a gente tem que tomar? Simplesmente porque você não vai trabalhar a pé, você não corta mais lenha, você não pesca mais nada, nem sai correndo atrás de rinoceronte, nem ele correndo atrás de você. Então você tem que simular essa naturalidade do ser humano. Eu não saio com a lança correndo atrás de um veado, né? Então eu compro a carne do porco, então às vezes no iFood, então eu preciso me mexer como se tivesse. Só qual é o problema? Teu cérebro buga, porque ele diz, por que eu vou estar correndo aqui sem sentido? Então você tem que ir mesmo sem sentido. E tudo isso não significa também que a medicina convencional, que tudo que a gente usa para questões psiquiátricas, Sim. doenças mentais importantes, não precisam estar contempladas nesse tratamento antes disso, que é o perfeito, que é tirar todo o remédio, tirar todos os venenos. E remédio também, acho que ninguém quer tomar remédio para o resto da vida. Então, quando você fala sobre isso, é perfeito, porque é muito mais interessante, muito mais positivo você fazer exercício todo dia do que tomar estatina todo dia, Sim. do que tomar antihipertensivo todo dia, do que tomar um antiglicemiante todo dia. E por que não fazer exercício todo dia? O remedinho é mais fácil? Não é. Essa sua fala... Parece só, né? Essa sua fala é perfeita também. Obrigado por ter lembrado, porque a modinha hoje também é dizer assim, a medicina natural e nada do que é tradicional presta. Mentira. Claro. No dia que você estiver infartando, você vai querer ir no Sírio e vai querer botar um stent no seu coração para você continuar vivendo. Então, a corticoide, no dia que você tiver com asma ou com Covid, você vai precisar do corticoide. Então, não... Uma coisa não anula a outra. Pessoas que estão pensando em suicídio, grande maioria vão precisar do antidepressivo tarja preta para poder. Então é importante. Não pode ser uma bengala eterna. E para alguns vai ser. Porque o cara não quer pagar o preço de sair dali. Por exemplo, o que é que faz você deixar de usar um remédio controlado que eu já usei durante 10 anos seguidos sem conseguir sair? Porque ele vicia. Você tem que ter decisões de mudança de vida. Sei lá, demitir do emprego, me separar. Coisas que te fazem mal, precisa tirar. Exercício físico e mudança da alimentação. Se você não fizer isso, existem casos, que foi o meu, que às vezes só resolve com hipnose. O que é hipnose? É uma ferramenta de transe, onde o cara te coloca em transe, e é como se ele fizesse uma espécie de apagasse ou borrasse uma imagem que você tem na tua mente, de um trauma, de um... Por exemplo, eu descobri depois de muitos anos que boa parte do meu medo que me levou ao pânico veio de uma cena quando eu tinha 3 anos, foi gravada no meu cérebro. Que a minha mãe disse assim, não sai de casa não que as ciganas vão te pegar. Eu tinha 3 anos. Então aquela criança de 3 anos viu aquilo ali como um monstro, virou um medo. Gravou a imagem, um sentimento tóxico de medo. Então, só eu não conseguia tirar o meu remédio controlado enquanto o cara não fez uma sessão de hipnose em mim e criou uma nova imagem naquela cena que, como mágica, desapareceu. As pessoas ainda têm muito preconceito com hipnose, acho que é coisa do demônio, que é uma coisa de, vai me transformar nisso. Mas faz parte das ferramentas. Freud usava, então, a hipnose clássica, bem usada, e as pessoas usam constantemente e não sabem que estão usando. Em discursos, talvez alguém aqui esteja hipnotizado assistindo a gente e não saiba. Mas só para fazer uma pausa aqui, por enquanto a avó trouxe o bolo, a mãe desbloqueou mesmo a cigana. Complica. Eu costumo dizer que às vezes cada um foi criado numa casa diferente. Claro. A casa onde você foi criado, o ambiente, faz muito de quem você vai ser. Muito, muito. Eu fui criado num hospício. A minha família parecia um hospício de louco em casa. Desamor, confusão, briga, carência. Tem gente que é criado num cemitério, uma casa triste, sem
Você Não, isso é uma das coisas mais importantes. precisa entender o Claro que que foi a o sua mundo não é infância. sempre uma beleza, Sim. né? Tudo é sempre bom o tempo todo na família. Mas a família aí disforme acaba, Isso. claro, te trazendo para a fase adulta, cheio de fantasminhas. E, como disse, daí é muito bem dito, né? Dá para trabalhar tudo isso, dá para tratar. E é importante, é muito importante que se trate, porque senão isso vai se transformar em obesidade, que é o assunto que nós estamos falando, Isso. mas também vai se transformar em hipertensão, né? Em depressão, Infarto. em infarto, em ansiedade e câncer. Sim. Por que não? Sim. Talvez em 2024 a gente não tenha exatamente o mecanismo Isso. que leve, por exemplo, ao desenvolvimento de uma doença oncológica. Mas dentro de mim, por exemplo, eu tenho tranquilidade de saber que o estresse, tudo isso também deve contribuir. Né? No mínimo para Isso. atrapalhar o seu sistema imunológico, Isso. fazer ele ser menos efetivo, te defender menos de doenças oncológicas, por exemplo. Então, esse ambiente é importante. Então, você que tem uma família extremamente regular, aproveite. De graças a Deus. De graças a Deus, boa. É. Aproveite, porque, claro, toda família é cheia de probleminhas, ok, mas não pode ultrapassar uma barreira, né, Daí? Senão a pessoa carrega aquilo de uma maneira muito ruim mesmo, e aí é difícil, mas tem que virar essa chavinha. E eu acho interessante uma frase do Tony Robbins que ele diz assim: a vida não é como ela é como você percebeu que ela era. Então, às vezes, o cara é filho de assassino, é filho de estuprador, e ele nem percebeu tanto isso. Então, às vezes, a família até mais ou menos, e o cara percebeu uma coisa muito pior. Então, por isso que o segredo da felicidade, da saúde, está em aumentar a sua percepção das coisas boas e diminuir a expectativa das coisas da vida. Caraca. Então, a fórmula da felicidade, ela, se é que existe, mas eu vi num livro, tem até, se você quiser ler em casa, quem tiver em casa, é o jeito Harvard de ser feliz. É um pesquisador de Harvard, de psicologia positiva, ele estudou os estudantes de Harvard e pesquisou sobre felicidade. Sean Asher, o nome desse cara, ele disse o seguinte, que felicidade é igual a percepção menos expectativa. Então, quanto mais você perceber e esperar menos, por exemplo, se eu quiser ser feliz nesse podcast hoje, eu vim pra cá esperando o quê? Que a gente vai sentar num tamborete de madeira, que vai ter ventilador, que vocês vão ser altamente chatos comigo e que vai estar quente a sala. Aí eu chego aqui, vocês me recebem bem. Não pensei isso não, viu? Me recebem bem, são simpáticos, tem cafezinho. Então, sala Que climatizada. incrível essa fala também, Pô, da aí, percepção menos Esperei expectativa. um pouco e percebi muito, tudo ótimo. Eu até lembrei aquela história, não sei se vocês conhecem, do aquele ator da Globo, né? Comediante, na verdade, Leandro Hassum. Conhece a história Sim, dele? sim, que emagreceu, né? Sim, que é isso, fez bariátrica, emagreceu, parabéns, ótimo, buscou a saúde. Mas você viu a história do pai dele? Não, Que ele descobriu já mais velho que o pai dele era da máfia. olha só. Isso é história real. O pai era da máfia italiana, se não me engano, né? O pessoal ali balançando cabeça positiva, a memória é incrível, né? Aí ele percebeu que o pai era da máfia. Imagina isso se ele tivesse percebido quando ele era criança. Ele percebeu quando um adulto, logicamente, não compactuou, Isso. pelo que ele explicou com as coisas do pai, meio que se afastou, né? Mas olha que coisa incrível. Essa percepção é muito importante. Ele não viu, né? Não percebeu. viu, não percebeu. Então, isso eu sempre falo, né, Moisés? A gente tem que tentar ser otimista. Tem que tentar enxergar o lado bom das coisas. E não é um disfarce. Não, porque tudo tem um lado bom, um lado ruim. Se você for sempre um lado ruim, tá frito. Sim. Tá frito. A gente cria uma via de mão dupla muito fácil para chegar nas coisas ruins, nas percepções ruins. É rapidinho a gente chega e demora demais. Cria uma estrada esburacada e longa para chegar a perceber as coisas de forma boa, né? Então a gente tem que fazer o contrário, perceber facilmente coisas boas. Demais. Aí se a gratidão tá na moda, mas é. Você vê, por exemplo, que você falou agora também, aquilo que nos alimenta, né? Hoje em dia a mídia é bem diferente, né? Você tem, mídia no sentido, hoje você tem podcast, você tem o Sim. celular, você tem outras formas de buscar conteúdo, buscar informação, mas a mídia tradicional antiga, por exemplo, o que mais vendia era desgraça, Era. né? Você vê as próprias novelas, os telejornais. Antigamente, aqui em São Paulo, tinha um jornal que chamava, não sei se você lembra, chamava Notícias Populares. Era local, né? Local. Era no- Mas você vê esses repórteres que trabalham com a desgraça, você não vê nenhum trabalhando com alegria.
Você vê? Ainda hoje tem muito, né? Muito. Chama pra cá, aí vai lá helicóptero. Isso é assassinato, é assalto. que serve aquilo, né? Mas você Puxa vê um vida, caso específico. É o que você acabou de falar. A nossa mente, ela vai seca nisso. Vai. Então trabalhe isso também. Começou a passar bobagem, troca de canal. Passa seu celular. Nunca mais assista aquilo. Porque não vai te fazer bem. É que nem você também falou pra mim esses dias. Agora há pouco, na verdade. A gente tem que saber que tudo isso existe. Pra saber que o mundo também não são só flores, né? Mas, pra que ficar buscando Contaminado mentalmente com isso, né? Pra que ficar contaminado? É o tempo todo se estressando, sendo que você precisa ter essa expectativa, esse olhar bom. Isso vai te trazer melhor pressão, melhor saúde, melhor ânimo. E muda tudo, na verdade, daí. Isso. Muda no teu comportamento com a família, com a tua esposa, com o teu trabalho, relacionamento com você mesmo, principalmente. Muda tudo. Muda tudo, de maneira muito positiva. E tá na gente essa busca. Porque você não percebe que tá contaminado com tanta coisa negativa. Você não percebe. Não As pessoas dizem, isso não interfere em mim, não. Eu vou te dizer como interfere. É igual você chegar no banheiro e ter uma pessoa defecando. Você chega, aí, quer dar um recado digamos, à mulher, à sua esposa, que eu espero não acontecer isso, que eu não gosto de ver a mulher do cabo cagando, né? Então você chega no banheiro, quer dar um recado, ali, mau cheiro, depois de 5 minutos você não sente mais o mau cheiro, porque você se adaptou. Eu tava assistindo aquele seriado extremamente violento um tempo desse, chamado Narcos, não sei se vocês devem ter visto, né? E é morte demais. Teve um dia que eu assisti umas 7 episódios, um atrás do outro. Peguei um carro que eu tinha e fui andar na rua. Cheguei na rua, eu vi uma abordagem policial. Somente isso. No meio da estrada. 4 marginais assim e a polícia dando um baculejo. Naquela hora eu tive uma alucinação. Achei que aquilo ali era uma cena de Narcos. O que é que eu fiz? Acelerei o carro e saí. Bati num carro lá na frente, né? Não estava acontecendo nada. Era só uma abordagem policial. Mas eu tinha assistido 7 episódios de tiro, de sangue, de morte. Então aquilo ficou na minha cabeça. Então eu tive uma percepção errada daquela cena que estava acontecendo. Olha como influencia. E hoje com a tendência de vídeos curtos, a gente estava conversando isso antes da gravação, a busca por vídeos curtos, só que o dia inteiro vendo isso, a pessoa vai recebendo ali prazer. Daí quando ela vai pra comida, ela vai querer a mesma coisa. Quando ela vai querer pro exercício físico, opa, diferente. Pra eu sentir, vai doer muito pra depois querer sentir uma pequena recompensa. Isso. E pros estudantes em sala, como é que assiste uma professora explicando, bom dia, amiguinho. Meu amigo, não fica. Aí o que é que faz? Sua criança tem TDAH. Não é TDAH, o cara tá o dia todo a criança com o celular na mão ali, ó. Não fala mais com ninguém, não interage. Aí bota pra uma professora que fala devagar, carinhosa. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Ela tá Sorte desses alunos. O normal é ter uma criança que... Exato. Oi, amiguinhos. Mas não aguentam mais ouvir as crianças. Você vê os adolescentes hoje falam rápido demais. A professora que explica, demora 1 hora pra explicar uma equação de primeiro grau, que é a boa professora. Isso. Porque ela vai conseguir ensinar pra sala toda. Hoje eu ando meio na contramão, sabe? Das pessoas. Eu vejo muito a galera... Aqui em Alphaville, mesmo, São Paulo, falando de... Tá na moda agora tomar Venvance e ter alta produtividade. Eu vejo muito curso de pessoas digitais vendendo alta produtividade. Vou fazer triatlon, vou não sei o quê, acorda 4h30. Eu digo, cara, e se fizer menos? E se fizer bem devagarinho, né? Se a gente viver um pouco a moda Martinho da Vila, tá legal, cara, bora. Então, eu agora tô até com um propósito novo pra mim, na minha vida, que é comprar um tablet, que eu não tenho um tablet, e vou colocar todas as minhas redes sociais no tablet. E vou deixar em casa. E vou sair com o meu celular como um telefone mesmo, para alguma emergência. Não vou mais usar, porque a gente termina... Você tá no elevador, você abre a desgraça do celular. Cara, você perdeu a oportunidade de fazer um amigo no elevador. Na academia, entre um exercício e outro, você vai abrir seu celular. Então a gente tem que lutar contra isso. Para perceber mais o mundo, para sentir a leveza da vida, fazer amizades. Você tá aqui alongando num colchãozinho, no chão na academia, olha de lado, bate um papo com alguém. Mas como? Se você não larga o celular, tá na obsessão. Então, eu acho que a gente tem que repensar a vida da gente. Tá certíssimo, tá certíssimo. Daqui a pouco só vai ter zumbi no mundo. Zumbi. Tendinite de pescoço, dores de cabeça, e eu me incluo também. Isso eu me incluo total. Me incluo também. Todos nós. Hoje, tá no elevador, será que pega o Wi-Fi aqui?
Não, eu me incluo total, porque Não, a gente você não olha trabalha mais com pra isso. mulher, paquera mais. Porque é Tinder. Vai logo pro Tinder, o direct, marca a hora lá Esse pra... assunto nós não podemos falar. Nós dois aqui. Não, eu falo nós você, estamos eu também não, entendeu? Nós não trabalhamos mais com isso. É, não, também não. Salve, Mário, se minha mulher vê um negócio Eita, desse... te mata. E, Mas ó, eu ele fico- que tá falando. Como chama a sua mulher? Andréa, Ó, tem esse testemunho aqui. eu fico Mas pensando... voltando, isso é muito real. É. Eu mesmo, eu tenho mais de 50, né? Que absurdo pensando bem. O tempo todo. Eu não levo o celular pra cama, por exemplo. Sim. Isso eu me organizei, eu não levo. Eu ponho pra carregar longe na cozinha e vou deitar sem o celular. Isso já... Porque antes eu tava percebendo o quê? Você tá na cama com a tua Sim. esposa e você tá no celular. E você finge que tá prestando atenção no mundo porque você não quer tomar um tapão, né? A verdade é, só que você tá o tempo todo. Você tá almoçando, você tá com o celular. Você tem... Precisamos realmente... Não é que seja ruim rede social, não é isso que eu tô falando. Porque a rede social nos permite, por exemplo, estar Hoje aqui, né? Permite que a gente veja amigos que a gente talvez não veja mais pessoalmente, mas possa sentir um pouquinho da presença, parentes e tal, e de repente ter uma visita presencial. Mas está passando dos limites. Porque também é muita dopamina. Porque ele sabe, por exemplo, que nem você falou, gosta de luta. Eu amo luta também. Pra mim só aparece luta. É. Só aparece depois da luta, aí aparece só o chute frontal. Isso. Depois de aparecer só o chute frontal, vai melhorando. Aparece só o chute frontal com nocaute. Quando você vê, você só tem 150 reels ou De uma luta de shorts 15 minutos. só aquilo. E aí você fica completamente travado naquela situação. E olha que a gente sabe disso e cai nessa situação. Isso. Então temos sim que fugir disso para preservar a nossa própria mente, para preservar a saúde mental. Porque senão. E outra coisa, né? Porque é um mundo que, como eu falei, tem bastante coisa interessante, mas não é o mundo real. Sim. E aí a sua percepção do mundo começa a ficar torta. Igual você falou daí do Narcos. Naquele momento, o seu cérebro pensou que Foi. você estava no faroeste. Sim. Aí você viu a polícia. Qual palavra que você falou? Aliás, eu ia perguntar o que significa essa palavra. Baculejo. O que é baculejo? Eu No esqueci de perguntar na hora. Baculejo é você dar uma abordagem? palpada na galera, dê um baculejo. Aqui. Eu esqueço que eu tô... Deu uma geral. Aqui deu uma geral. Deu uma geral, pronto. Uma geral. Baculejo. Uma geral, uma revista, Um mas baculejo pegou ali, Entendi. botou Não a deu pra cabeça pra entender, baixo. mas só que precisa explicar pro. Tem que ter legenda. Então, a sua mente tava pensando que aquilo fosse um Isso. tiroteio. É que fazer uma chacina ali. Exato, e você teve medo, você teve ansiedade, Aham. teu coração disparou, tua adrenal espremeu, soltou adrenalina, e não era nada Não era. disso. E nesse momento, sem você perceber, você atrapalhou tua pressão, atrapalhou teu pâncreas. E as finanças que eu paguei o para-choque do taxista Fora aqui. isso, fora isso. Isso aí. Eu também me recordou aqui no nosso bate-papo, doutor. O tripé. O do. Como é que chama? O Alimentação, tamborete? o tamborete. O tamborete. Tamborete. Você comentou sobre alimentação, Metabólica, exato, sobre hormônio e feridas emocionais. e o exercício físico. Ele é importante, mas boa pergunta. Boa pergunta. Ele não é o mais importante. O exercício físico, ele ajuda, a princípio, no emocional. Mas assim, o que eu quero deixar bem claro é assim, é possível emagrecer com 0 de exercício, que é uma coisa que as pessoas não falam. Muita gente quer vender pacote de exercício. Não. Para você emagrecer, você não é uma desculpa, digamos assim. Ah, não tenho tempo de treinar. Você pode emagrecer sem treinar, desde que você faça uma alimentação metabólica. Então, daí o que é essa alimentação metabólica? Bora lá, é uma alimentação onde você coma basicamente bastante gordura e proteína. Quando eu falo gordura, gorduras boas, gordura da carne, gordura do abacate, das nozes. Uma alimentação parecida com a da Mediterrânea, da Europa. Gorduras boas, legumes e verduras e folhas. Então isso vai fazer seu açúcar não subir muito no sangue. Aí você vai usar o açúcar do seu corpo, que está em forma de gordura. O problema é que hoje em dia, se a gente for se comparar, por exemplo, com um carro. Se você for daqui para o Rio de Janeiro de carro, digamos que você gaste um tanque de gasolina num carro bem econômico, você acelerando pouco. O problema é que hoje nós estamos daqui para o Rio de Janeiro parando 5 vezes para abastecer um tanque que está cheio, que não secou. Então, criaram uma modinha de ter que comer de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. Então, você toma café de manhã sem fome, muitas vezes. Acorda de manhã, a maioria não acorda com fome. E tem na mente que tem que comer porque saco vazio não segura em pé. E você... Avó. Mais uma vez, avó. Saco vazio não para em pé. Eu vou ser linchado pelas vozinhas. Então, você come.
9 da manhã tem um intervalo na empresa pra você comer de novo. Você não tá com fome. No almoço tem que comer de novo. Aí vem a sobremesa de novo, que você não precisa e come de novo. 3 da tarde de novo, jantar de novo e à noite é o dia o tempo todo. Então, o teu corpo não dá tempo de queimar aquilo e de buscar na gordura. E falar em tempo e questão de queima de gordura, e o jejum intermitente? O jejum é maravilhoso. Eu tinha medo de jejum antes de estudar isso, porque eu achava que jejum era igual a passar fome. A gente pensa isso, que a gente pensa o quê? É o cara da igreja que faz um jejum espiritual, a gente já liga o quê? Sacrifício espiritual. Ninguém quer isso. Quem quer fazer sacrifício? Só que aí eu descobri que o jejum não é isso. Eu estudei, o jejum é você se programar para pular uma ou mais refeições. Então, por exemplo, todo santo dia eu faço um jejum, por exemplo, de 14 horas. Como é isso, Dayane? Eu janto, digamos, 7 da noite, aí vou comer no outro dia, sei lá, digamos, 7 da manhã daria 12. 9 da manhã. 11 da manhã. Se você come bem, 7 da noite, né? Come bem. Você, o que é comer bem? Comer um peixe gorduroso, abacate, legume, verdura. Sei lá, a gente come muito no Ceará um cuscuzinho, né? Azeite de oliva. Você come bem, você não tem fome de manhã. Você pode até ter vontade de comer e compulsão, mas fome, você quantas vezes come sem vontade? Então, se você passar 12 horas sem comer, isso é muito fácil. Digamos, você jante 8 da noite. É você deixar pra comer só 8 da manhã. Você comentou um negócio aí que Peraí, pode... Você já fez um jejum. O cuscuz no Ceará é feito do quê? Que aqui é outro cuscuz. Ah, eita. É de milho. Farinha de milho. Não faço a mínima ideia como é que cuscuz é aqui. farinha também. Lá é lá? o chamado pão de milho. Ah, cuscuz. não. Então tá certo. Porque eu pensei que tivesse essa diferença de que não fosse farinha. Lá Não, é farinha de também. milho. É. Então, 12 horas sem comer já é jejum. Só que você dorme 8. Você só vai ficar com a boquinha fechada mesmo 4 horas. Então é muito fácil. E ali você já começou a dar tempo seu organismo se organizar. Porque imagine aqui, se vocês trabalhassem 24 horas, quem ia limpar o chão? Que hora ia ter a faxina? Que hora ia... Tem que ter uma faxina no corpo e o jejum é pra isso. Só que você não dá tempo. E você comentou um negócio sobre fome e vontade de comer. Isso. Pra pessoa identificar isso daí. Boa pergunta. A vontade de... A fome verdadeira, a chamada fome fisiológica, real. Você tá aqui, você já viu que tá com 6 horas que não come, estômago vazio, às vezes uma dorzinha de cabeça, ou então suar um pouco. Você sente fisiologicamente que você precisa comer. Agora a vontade de comer é aquela que você comeu faz pouco tempo, 2, 3 horas, e você fica pensando numa coisa específica. Ah, um bolinho agora, um browniezinho agora, um pãozinho, não. A fome mesmo é qualquer coisa. A vovozinha tinha razão nisso. Quem tem fome come qualquer coisa. Então a fome, ela é real, você sente, você percebe. 1 pra vovó, 3-1 pra... 3-1, Na verdade é 1000-1 pra vovó. 1000-3 pra vovó. Vovó é maravilhosa. Vovó é maravilhosa. Que privilégio ter vovós, né? Você comentou, Júlio, do cuscuz, eu acho que aqui da diferença no Ceará pro Espírito Santo e no... É, porque eu sei lugar que é diferente, né? Aí não é cuscuz, é o peixe... Como é que é aquele? Muqueca, não? Muqueca. Cara, muqueca capixaba é, muqueca, outro nível. é Gostoso demais. É com leite de coco? Não. A sua é com leite de coco? Não, a gente no Ceará faz uma muqueca fake, né? Os cearenses vão me matar por isso. Porque a muqueca é baiana. Não, o capixaba diz o seguinte, eles têm essa frase lá, não fui eu quem disse, foi o capixaba, né, de Vitória, ele diz, muqueca só capixaba, o resto é peixada. Eles dizem isso. Porque qual é a muqueca deles lá? É o peixe, geralmente robalo ou abadejo, e eles botam dentro somente tomate, cebola e outra coisa. E cozinha nesse vapor dos legumes. Não tem dendê, não tem óleo de coco, tem nada. Fica delicioso. Impressionante como fica gostoso. Ele pega o gosto dos legumes e faz um pirão de banana e um de camarão. Tá me dando fome, você der vontade de comer? Depende, por exemplo. Depende, você tem que se conhecer. Por exemplo, que horas você comeu, né? Que horas são agora? Aí você tem que avaliar. O que eu comi no almoço? Eu já conheço meu corpo. Se eu comer no almoço, meio-dia, legumes, verduras, frutas, vegetais e filé mignon, eu vou durar aí 4 horas para ter fome. Quase a carne. A carne do filé mignon tem pouca gordura. Então minha saciedade vai ser menor. Com 4 horas eu tô com fome de novo. Eu conheço meu metabolismo. Então é fome. Agora, se eu comer uma picanha ou uma costela de boi, meio-dia,
eu vou ter fome 8 da noite. São 8 horas de saciedade, pelo menos. A gente não falou de manipulados, mas tem algum manipulado que controla a vontade de comer doce, que deve ser o maior gargalo da população que te procura tem, que doce? ajuda. É o cromo. O cromo é um mineral que ele faz uma espécie de desligar o botão da vontade de comer doce no cérebro. Quando o indivíduo tem deficiência de cromo no corpo, né, aí você começa a sentir vontade de comer doce como se fosse uma falta de energia, e você às vezes nem tá com falta de energia. É um alarme errado que dá na cabeça, por falta de cromo. Aí você suplementa picolinato de cromo. Aí ajuda nisso aí. A gente tem uma empresa de suplementos, a gente até também desenvolveu um que contempla isso aí. Né? O picolinato de cromo junto de outras associações. Então é muito bom. Você tem uma lá no Ceará? Empresa? É no Brasil. Como chama? É Vita Science. Vita Science. A gente, devido à necessidade dos nossos alunos, que como aconteceu? Claro. As redes sociais, elas levaram a uma demanda de pessoas seguindo e querendo isso. A gente, rapaz, por que não oferecer por nossos... Sem dúvida. Mas primeiro a gente foi para cursos. E aí as pessoas, a gente criava cursos para elas aprenderem tudo que a gente tá falando aqui. A emagrecer, a melhorar a longevidade e tal, curso para homem, curso para mulher. Chegou um tempo que a gente percebeu o seguinte, que as pessoas não queriam aprender. Que elas queriam remédio milagroso. Elas queriam o quê? Um remedinho para emagrecer, um remedinho para ter energia, infelizmente, e não queriam fazer mais curso. Aí a gente pensou o seguinte, bora fazer o seguinte, bora desenvolver esses suplementos, já que eles querem remedinhos, isso vai ser a isca para eles comprarem e ganharem um curso de brinde. Fazer o curso também. Aí, por que que os nossos suplementos hoje têm muito sucesso hoje no Brasil? E porque a gente vende o suplemento e dá o curso. E aí a pessoa vai emagrecer de todo jeito. E você conseguindo tecnicamente checar tudo isso para que tudo funcione verdadeiramente, que tenha base científica comprovada, isso é o mais importante. Porque, na verdade, se tá faltando cromo, tem que suplementar. E tem suplemento também... aí o Moisés que sabe mais disso, mas tipo creatina... Não, a gente não tem ainda creatina. O nosso público da nossa empresa é um público... Em média, por incrível que pareça, são as vovozinhas, as senhoras de 65 anos. Então elas não elas até querem hoje em dia, a creatina está muito na moda, mas elas a gente vai por prioridades. A gente hoje tem 25 suplementos desenvolvidos, mas a gente pega a linha mais da longevidade e qualidade de vida. Ainda não está na linha fitness. É isso que eu ia falar. Vitamina... Maromba não ainda. Maromba ainda não, mas a creatina deixa bem claro que deixou de ser só maromba. Creatina hoje é um dos remédios principais para a prevenção de Alzheimer. Mesmo quem não faz exercício. Mesmo quem não faz exercício. Olha, e tomar legal. todo dia. E creatina é seguro, né? Ultra seguro. Vitamina D é realmente um pré-hormônio? Vitamina D é um hormônio. É um hormônio. É um hormônio. Porque o que é um hormônio? Uma substância fabricada pelo nosso próprio corpo. Então, todas as células do nosso corpo têm receptor para vitamina D. Então, isso é sinal que a vitamina D tem ação em todo o corpo. Tá muito em alta, né? Tá em alta. Qual é o grande problema? A gente tem que sempre ter cuidado. A vitamina D, ela também não pode ser em excesso. A vitamina D, ela melhora a absorção do cálcio. Então, você vai ter mais cálcio circulando no sangue, vem do intestino. Ótimo para osteoporose. Porém, esse cálcio vai pro sangue, mas como é que ele vai pro osso? Ele precisa de um GPS. O GPS que direciona o cálcio para o osso chama-se vitamina K2. Então, para você usar a vitamina D, precisa usar a K2 junto. Por quê, Dayan? Porque você vai ter cálcio em excesso no sangue que vai para o lugar errado. E vai para onde? Artérias, vai para os rins, para as articulações, você vai ter AVC, vai ter outras... Por causa da vitamina D sem a K2. Ah, a vitamina D é ruim? Não. Ruim é suplementar sem a K2. E o sol? Como que o sol entra nessa equação? O sol, aí? ele ativa a Só fabricação. Quem tá ouvindo entender. O sol, ele ativa a sua própria fabricação de vitamina D. Quando você pega sol, o sol interage com o colesterol que está na pele. Por isso que é bom pegar sol sem tomar banho, para não tirar a gordura. E você ativar isso. Então hoje todo mundo trabalhando no escritório, trabalhando coberto, aí o você dia vê, inteiro, né? vai para casa no carro. Aí você vê. Comendo um pacotinho de... Não, e não pega sol nunca. Não pega sol não, nunca. E também o sol também tem os seus problemas, né? Sim. Isso é um outro capítulo que a gente já Isso. teve aqui. Mas também tem. Então acaba sendo importante. E dá para dosar? Pergunta para o pessoal entender, né? Tranquilamente você dosa a vitamina D. Dá para você medir Dá, no sangue, medir. eu quis dizer. Então, O ideal é que você fique ali, ó, com o ideal entre 40 e 60. Se você percebe que você... Aí, por exemplo, a vitamina D é uma vitamina chamada lipossolúvel. Ela precisa de gordura para ser absorvida, né? Então,
Digamos que a pessoa tem um problema, tirou a vesícula. As pessoas que tiram a vesícula têm um pouco de dificuldade de absorver essas vitaminas lipossolúveis. Que a vesícula, ela é como se fosse um detergente que digere a gordura. Então, algumas pessoas têm o intestino inflamado. Então, Fez bariátrica. Fez bariátrica. Então é importante tomar injetável a vitamina D. Ou outras, como eu, por exemplo, que faço muito exercício físico. Eu faço 10 treinos por semana. 10 treinos? 5 de musculação, 5 de jiu-jitsu. Então eu gasto muita vitamina D porque perde muita massa, usa muita massa muscular. Então, se eu não quiser perder massa muscular, eu preciso repor a vitamina D e eu uso injetável, né? Porque aí daí podia ser oral, podia, só que eu esqueço. Como é gotinha, eu já tenho o hábito, a que eu uso é gotinha, eu tenho o hábito de tomar minhas cápsulas de manhã e à noite. Aí a gotinha se perde nesse hábito. Aí eu acho mais cômodo ir no médico e a cada 3 meses tomar uma injeção. Então, na reposição da vitamina, na suplementação da vitamina D injetável, de 3 em 3 meses. Ou de 6 em 6 meses, depende dos seus níveis. Tá. Por exemplo, se a minha vitamina D tá 30, que é um nível que para a grande maioria da medicina tradicional tá ótimo, tá baixo para mim. Não é Você um nível, usa muito. não é um nível de ótima saúde. Uma ótima saúde, você tá ali 50, vitamina D, você dificilmente vai ter uma depressão com vitamina D alta. Você vai gripar menos. É uma vitamina ótima. Então, eu prefiro tomar injetável para mim, que é mais cômodo. Claro, nem todo mundo tem acesso a um médico que passe isso, às vezes acha caro. Mas se fizer a conta dos comprimidos todo dia, acho que não deve fazer tanta diferença. Né? Mas assim, sem contar quem puder pegar conforto. Sol é que é o ideal. Você dificilmente vai ver um pedreiro, um pescador, esse povo aí gripado ou com depressão. Agora, eu já vi uma seguidora minha que teve um quadro depressivo por conta de um presente do filho. Eu disse, que loucura é essa? O filho dela quis agradar e fez um telhadinho para cobrir a lavanderia onde ela lavava roupa. E ela lavava roupa ali de manhã e pegava sol. O telhadinho acabou com a produção de vitamina D da senhora e ela não percebeu, claro, isso, né? Depois de 2 anos num quadro depressivo, aí viu um vídeo nosso falando dessa... Aí ela resolveu fazer um exame de sangue, a vitamina D estava lá embaixo. Com a reposição, a mulher recuperou. E estava usando remédio controlado para depressão. Isso ela me contou numa noite de autógrafo de lançamento de um livro meu. Isso é para lembrar também como tudo é um raciocínio complexo. Ao mesmo tempo que é lindo, né? Feito para quem estuda, como o Dayan, que está aí para ajudar e para atender, mas é muito complexo. Se não prestar atenção aos detalhes, por isso também que é individualizado. Né? Eu já vi também algumas pessoas que fizeram uma bariátrica, por exemplo, e não sendo até chegar no diagnóstico, entrou em depressão, por exemplo, e era, por exemplo, uma deficiência de vitamina que faz muita diferença e leva a quadros horríveis, psiquiátricos de depressão grave. Então precisa tomar todo esse cuidado, repor. Então também parabéns, porque eu não sabia pelo seu trabalho aí da empresa. Obrigado. É uma indústria. É uma empresa, indústria. A gente, na verdade, fabrica mesmo. A fabricação a gente terceiriza. Nós não temos a fábrica ainda, mas tem um parceiro que fabrica. Sim. Mas nós temos toda a questão da logística, do pós-venda. No Brasil inteiro? Brasil inteiro. Parabéns. A ideia é levar para fora do Brasil, porque a gente tem muita demanda de brasileiro no momento. A gente começou também um conteúdo, nosso canal, a gente criou agora em inglês também, né? Então a gente tá... Eu pensei, por que não? Né? Por que não? As pessoas... Às vezes o marido de uma brasileira que mora nos Estados Unidos é inglês, é americano. Apoiado, e total. ele não entende. É assim que começa as Bora coisas. Fazer. Aí começamos a fazer. Amanhã, hoje. Tá começando ainda, mas... Quando pergunta para o empreendedor, a resposta vai ser sempre faça. Tem que... Faça, vai dar certo. É óbvio. Se não der certo, já deu errado um monte de coisa. Mas aí como você vai fazer isso? Grava já em inglês? Gravo. Não? Eu hoje faço assim, eu gravo um vídeo por semana só, não tenho tempo de fazer como eu comecei o daqui. Tentei fazer com inteligência artificial. Não, peraí. Você grava os seus, mais um... Eu gravo os meus. E mais um em inglês por semana em inglês. Pro YouTube. Pro YouTube. Pra tudo. Pro YouTube americano. O YouTube, o canal em inglês. Não divulgo aqui no Brasil, porque eu quero que o meu canal seja americano. Né? Se eu divulgar aqui, muita gente vai se inscrever. O DNA já americano mesmo. E até mesmo pela monetização, lá paga melhor. Lá, até isso, né? O AdSense lá. E daí você já grava em inglês. Grava em inglês. Eu pesquiso o roteiro, traduzo e aí vou gravar. Né? Pergunta simples que eu tô fazendo, mas eu não queria entender. Foi muito burra a minha pergunta? Não, claro que não. De forma alguma. Eu só preciso criar o hábito de fazer lives em inglês também.
Porque eu ainda não me dediquei tempo para isso. Eu não tenho ainda esse tempo. É um mas sucesso. Porque a live é Parabéns. muito importante. Eu acho que foi a ferramenta que fez nosso canal crescer. As pessoas não entendem, mas a live foi fundamental. Eu fazia live todo santo dia no YouTube. Hoje eu faço só uma vez por semana. Não tenho mais tempo para isso, mas a live eu fazia demais. A live é a forma que os meus seguidores, eu vejo assim, aquela senhorinha não tinha de perguntar ao médico: doutor, posso tomar isso? E hoje eu passo meia hora à noite no domingo respondendo: doutor, eu tomo captopril, é normal sentir tosse? Doutor, eu fico ali ajudando. É uma forma, Claro. uma coisa social. Por pra isso que é elas. brilhante, né? Todo mundo que vê pensa por que faz, qual que é a ajuda. Existe muita ajuda. É igual esse próprio podcast. Né? A gente Isso. recebe o quê? Recebe a alegria de passar para você informação. Né? Isso que a gente tem hoje. E a gente vai continuar firme nesse propósito, né? Parabéns, viu, pelo... Que esse é o nosso. Esse é o propósito, é levar informação de qualidade. E a informação, a gente fala aqui uma frase que a informação é o diamante da prevenção, que é o que você faz já Isso. há anos. E parabéns, muito parabéns. E logo você vai estar famoso nos Estados Unidos, no mundo. Porque é um lugar melhor que os Estados Unidos que precise receber Foi o que eu pensei. esse sabe? tipo de coisa, onde lá todo mundo também come o pão na rua correndo, Isso. vive correndo. E se não tiver essa consciência, o que adianta ter sucesso financeiro? E que é maravilhoso, claro, mas essa consciência toda é importantíssima também. É o sucesso financeiro sem a ajuda, o servir, é vazio demais, né? Exatamente. Eu digo muito à minha mulher, a gente anda muito, viaja muito e anda nos aeroportos, nos lugares, os seguidores chegam pra gente. Só chamar pra bater a foto é bom, mas quando conta uma historinha, Nossa, doutor, daí olha mata, aqui minha né? foto, como eu era. Ali Olha isso é aqui. sensacional. Cara, eu fico arrepiado. Ou um relato, É muito né? legal, muito Pra legal. nós acontece também, às vezes. A gente vê lá um comentário, poxa, mudei minha vida, poxa, abriu minha cabeça. Isso não tem preço. Vocês né? são ferramentas aqui pra muita gente, pra mim no caso também aqui. Então vocês estão fazendo um trabalho brilhante, porque a maioria das pessoas hoje não foca na saúde para trazer para a população, né? Isso aqui é muito importante. Hoje o mundo quer ver o quê? Riqueza de blogueiro, quer saber da fofoca, quer saber... Tudo bem, isso aí é legal para você rir um pouco, mas isso aqui é um conteúdo muito importante. Pô. Perfeito. Parabéns, não desistam nunca, viu? Não vamos desistir, não. Isso E aqui, e é como a gente falou aqui antes, às vezes você vai devagarinho, vai dar vontade de desistir algumas vezes, mas não desista nunca. pode ter porque- certeza que a gente não vai desistir, tranquilo. Aprendeu bastante hoje, Demais, Moisés? doutor, obrigado. É isso. Doutor Dayan, se você quiser deixar um recado final, alguma coisa que você fecharia todas essas suas explicações, ter dividido conosco esse conhecimento, o que você deixaria uma mensagem final? A câmera é essa aqui, Isso, a sua é essa aqui. Eu quero dizer pra você que procure voltar a ser mais simples. Seja mais simples, faça menos, né? Viva de forma mais lenta, independente da sua idade. Ande mais descalço, tome mais um cafezinho com as pessoas mais simples. Perdoe, ame, demore nos abraços, né? Viva com menos, acumule menos, tenha menos sapatos em casa, menos roupa, seja simples. Mesmo que você tenha dinheiro, gaste com aquilo que é importante, com aquilo que é importante para você. E viva uma vida simples. Faça as coisas básicas, durma cedo, pegue sol, faça sexo, coma bem, caminhe. Você não precisa nem ser atleta nem bodybuilder, mas pelo menos ande a pé. Suba de escada, um elevador. Então, a vida é simples, a gente que complica, né? Então, o sofisticado está no simples. Então, faça o simples, comece tirando os venenos do seu dia a dia, que aí a saúde chega. E viva com saúde, com paixão. Se puder botar Deus no coração, para mim é mais importante ainda, né? Então, obrigado a vocês pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui, né? E me coloco à disposição. No dia que precisarem ou quiserem, eu venho aqui de novo e... Certamente Se um de virá de vocês não novo. puder estar aqui, me chame que eu tapo por Pode aí. ter certeza que você virá de novo. Muito obrigado. Foi uma honra, doutor Dayan Siebra. Sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Muito obrigado. Moisés, obrigado. Obrigado. Pessoal Obrigado do a estúdio, todos obrigado. vocês. Você que está aí, muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Doutor, fiquem bem. Valeu. Valeu. Aí...